Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje nós vamos aprender em 15 minutos o que é o Next.js, para que ele serve e vamos criar uma primeira aplicação em Next.js para você sair do zero nesse assunto e começar a estudar sobre. Está sendo cada vez mais requisitado nas vagas de emprego porque auxilia muito em diversos tipos de projetos. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, o que é o Next.js? O React, ele é uma biblioteca de front-end, correto? O que é uma biblioteca? Ele fornece ferramentas para a gente construir fronts. Ele não fornece uma estrutura de projeto para a gente. Ele é todo pelado, vamos dizer assim, você tem que ficar instalando dependência para qualquer coisinha que você tem que fazer. Já o Next.js, ele é um framework para React.js. Então, o framework é uma estrutura básica para projetos React.js. Então você vai utilizar React ainda, sei lá, 90% do que você aprendeu de React até hoje você vai aproveitar nos projetos Next, mas ele tem algumas particularidades próprias dele, como por exemplo, por ser um framework, ele já vir pré-configurado com uma série de coisas. Dentre elas, por exemplo, com roteamento pré-configurado. Enquanto no React você tem que instalar, por exemplo, o React Router DOM para fazer o roteamento de páginas, no Next já vem pré-instalada a parte de roteamento, já vem pré-configurada a parte de roteamento. Entre outras coisas, mas esta é uma aí bem gritante, uma diferença bem gritante que eu já posso ressaltar. E outra diferença também bem forte do Next é que ele vem, acho que a principal utilidade, vamos chamar assim dele, o principal motivo pelo qual as empresas utilizam ele com projetos React, é principalmente em projetos React que são áreas públicas, que não são áreas logadas. Por quê? Porque o React ele é um single page application, certo? Ou seja, ele é uma única página HTML que através de muito JavaScript fica mudando o conteúdo. No entanto, por ser uma SPA, os mecanismos de busca não conseguem indexar corretamente as aplicações em React. Isso melhorou muito nos últimos anos, mas ainda está muito longe, né, de competir com páginas mais tradicionais, que o conteúdo está ali para o robô conseguir ler e conseguir entender. E tem várias páginas, né? Essas páginas que os robôs conseguem ler com facilidades são as páginas que a gente chama de renderizadas pelo servidor, né? Onde você utiliza alguma tecnologia de servidor para renderizar, como o Node.js, como o ASP.NET, como o PHP, ou você cria arquivos HTML estáticos mesmo, né? Enquanto que, no caso das SPAs, não tem essa renderização do lado do servidor. Tudo acontece no navegador do usuário depois que os arquivos JavaScript são baixados. Então, nas aplicações que exijam uma renderização no lado do servidor para que os mecanismos de busca consigam integrar melhor, compreender melhor, consequentemente indexar melhor, né, o que afeta diretamente aí o seu SEO, né, sua otimização para mecanismos de busca, o Next.js oferece esse recurso para aplicações React. Então a sua aplicação React, ao invés dela ser toda construída no navegador do usuário, ela já é pré-construída, ela já é renderizada no servidor e quando é entregue para o usuário já é tudo entregue do jeito que tem que ser, tudo construído bonitinho, assim como teria sido feito com outras tecnologias de renderização no lado do servidor. Esse processo a gente chama de SSR, que é o Server Side Rendering, e é algo aí muito desejado, novamente, em projetos de área pública, né, que não seja área logada no caso, né? Mesmo em projetos de área logada, você ainda pode colher alguns benefícios de trabalhar com Next.js ligados aí à performance e também ligados a essas pré-configurações que eu mencionei, por ele ser um framework e não apenas uma lib. E novamente, como o Next.js usa o React, o que você aprendeu de React, você não vai perder. Então a gente vai fazer aqui uma evolução dos projetos React que a gente já vinha fazendo, adicionando aí este framework no nosso centro de utilidades, porque ele está sendo cada vez mais exigido pelas empresas. Assim como no caso do React, nós temos uma aplicação utilitária, que é o Create React App, que cria já os projetos para a gente, no Next nós também temos o utilitário Create Next App. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você for criar o seu projeto Next.js é utilizar esse utilitário para a criação da aplicação. Então vamos lá. Então você vai abrir a janela de terminal, né, na pasta onde você vai querer criar o seu projeto, certo? E você vai executar o comando npx para ele baixar e executar um pacote.
Este pacote é o create-next-app, certo? Que é o utilitário para criação de projetos Next.js. E na sequência, o nome do projeto. O meu projeto aqui, eu vou chamar de DEP NFT, porque ele é um DEP de NFT, é uma aplicação descentralizada, uma aplicação Web3 para uma coleção de NFTs, mas você pode criar aí o que você quiser, no nome que você quiser, beleza? A primeira vez que você executar esse comando, talvez ele pergunte se você quer instalar o Create Next App. Pode confirmar, não tem problema nenhum. No meu caso aqui, né, eu já usei outras vezes o utilitário, então ele não vai perguntar a mesma coisa, tá? Mas ele faz algumas outras perguntas para mim. Primeira pergunta, você gostaria de utilizar TypeScript com esse projeto? Tá? O padrão é sim. Segunda pergunta, você gostaria de usar ESLint com este projeto? Aqui é para já vir pré-configurado um linter de código, então um analisador de código, ali de regras de código, né, para te ajudar a manter o seu código mais padronizado, cometer menos erros, certo? Padrão é sim. Próxima pergunta, você gostaria de utilizar o diretório src com este projeto? Aqui é uma questão de organização de pastas, tá? Eu recomendo sim, que é o padrão para essa pergunta. Depois ele pergunta se você quer usar um diretório experimental app. O padrão é não, tá? Eu vou seguir com este não aqui. Depois ele pergunta qual alias de importação você quer configurar. Vou seguir com o padrão aqui, certo? E tá aqui o que ele fez, ó. Inicializou o projeto com template default e agora ele está instalando essas dependências aqui. React, React DOM, Next. Eu escolhi TypeScript, certo? E aí todos os types. Eu também escolhi ESLint, então ele instalou ESLint e a configuração de ESLint para Next, certo? Então aqui ele baixou todos os pacotes para a gente. Isso aí vai variar conforme a sua velocidade de internet, certo? E agora eu tenho aqui, ó, DEP NFT. Você não deve utilizar o projeto desse jeito aqui, tá? Com um monte de projetos junto, porque dá um monte de erro e a gente não sabe o que acontece direito. Então o ideal é você fechar o VS Code e abrir sempre somente a pasta do seu projeto Next, que é para não ter nenhum tipo de problema, senão ele se perde ali com as pastas. Então eu vou naquela mesma pasta lá, que é o Web23 Alunos, DEP NFT, e beleza, agora eu trabalho somente aqui dentro. Antes da gente sair programando as funcionalidades do nosso projeto, é legal a gente entender a estrutura dele, né? Quais são as pastas que ele tem, já que ele é um framework, ele já vem com uma estrutura, com uma série de regras e coisas configuradas, certo? E aí a gente se achando aqui fica melhor depois a gente conseguir trabalhar com maior velocidade. Então, beleza, Node Modules, padrão de projetos baseados no Node.js, né? Onde ficam as dependências. A pasta Public é a pasta onde tem os ativos, né, os assets estáticos da aplicação. Então, geralmente, ícones, as imagens da aplicação, certo? Você vai jogar tudo aqui. Claro que aqui ele jogou tudo de qualquer jeito, então você pode criar subpastas dentro de Public. E essa pasta Public, ela é acessível a partir da raiz da aplicação. Então, se eu quiser acessar esse favicon.ico aqui, é só acessar, né, a minha aplicação /favicon.ico. Essa Public aqui já está contida na raiz da aplicação, já veio isso pré-configurado. Perfeito? Depois aqui em Source eu tenho a aplicação em si. Já eu falo dela, vamos deixar quieto por enquanto. Tá? Então aqui é realmente as páginas da aplicação, os componentes, etc. Depois eu tenho o arquivo de configuração do ESLint, que é a parte de padronização de código, né, verificação de erros e tudo mais. O git ignore, né, que é o arquivo de configuração aí do git, para ignorar algumas pastas. O arquivo de tipos do Next, certo? A gente não mexe nesse cara aqui, porque o Next ele recompila esse cara sozinho, então não é legal mexer nele, porque vai ser perdido. O Next config, que é um arquivo de configurações do Next.js, específico do Next.js, principalmente configurações ligadas aí ao SSR, né, a renderização, e também configurações do servidor do Next.js sobre a aplicação. Depois a gente tem o package.json, que é padrão aí de projetos baseados no Node.js, né, com dependências e scripts. Reparem aqui nos scripts para a gente executar o projeto. Já vamos fazer isso. O package.lock.json, né, que é a árvore de dependências. Um layame. Né, e o tsconfig.json, que é o arquivo de configuração do TypeScript. Então, vamos executar esse projeto aqui, porque é uma aplicação já de exemplo que ele criou para a gente. Tá? Como é que a gente faz isso? Você vai abrir o terminal na pasta específica do projeto e você vai rodar o comando npm run dev. Ele vai rodar o script de dev, ele vai subir um servidor, né, web na sua máquina, o servidor do Next. Quando você acessar localhost 3000 no navegador, ele vai exibir essa aplicação aqui de exemplo.
Tá? Então dá para ver que eu estou usando aqui Next.js na versão 13, que é a versão mais recente na data que eu gravo essa lição. Tá? E aqui tem uma dica. Ó. Comece editando src/pages/index.tsx. Isso nos dá uma pista de como é que a gente muda essa página aqui. Se a gente for lá em Source, Pages, olha só, não é que eu tenho um index tsx mesmo? Então reparem que aqui ó, eu tenho o tsx, né, que é a mistura de TypeScript com HTML, certo? Que define o que vai aparecer naquela página lá, certo? Então reparem que aqui no meio ó, eu tenho uma div centralizada. Quem já trabalhou com React já está batendo o olho aqui e está se sentindo em casa. Está se sentindo em casa. Aí eu vou tirar essas imagens aqui do meio e eu vou colocar um H1 com Olá Mundo aqui. Ó. Hello Road. Salvei. No momento que eu salvei, ele já recarrega, já faz um novo build e recarrega os arquivos no meu servidor. Né? Tá aqui, Hello Road. Já mudou a minha aplicação instantaneamente. Então aqui dentro de Pages vão as páginas da nossa aplicação. Eu tenho uma página index, que é aquela padrão lá que você vê no navegador. Sempre que você tiver uma página index, ela vai ser roteada automaticamente para o endereço barra, certo? Além da index, eu tenho uma pasta API que nós não vamos utilizar aqui, que é para você criar APIs com Next. Tá? O Next também pode ser usado como back-end. Não é o caso aqui para gente. Eu tenho uma app, underline app tsx, que seria aquele arquivo principal do React, né, onde todos os outros são injetados, certo? Aquele container principal da aplicação, é esse app tsx aqui. Eu tenho esse document tsx, que ele define um padrão global aí para o documento HTML, que vai ser utilizado na renderização das páginas, certo? E aqui em Styles eu tenho os arquivos CSS, né, os módulos CSS, que vão ser usados aí para a estilização das páginas. Então o globals afeta todas as minhas páginas e o home.module afeta somente, né, a index. Se vocês olharem aqui na index.tsx, eu estou importando aqui em cima o home.module.css bem no topo. Então isso é o mínimo do mínimo do mínimo que você tem que saber, né, para começar a mexer aí com Next. Reparem que eu tenho um componente funcional, assim como eu teria no React, então eu consigo utilizar, né, um JSX ou TSX que eu já estava acostumado a fazer no React. Eu consigo utilizar os hooks do React, state, effect, etc. Certo? Bem como eu também consigo utilizar coisas exclusivas do Next. Né? O Next não é a... Senão o Next seria igual ao React, né? 100%, e não é. Ele tem as suas diferenças. Tá? Uma diferença que é muito boa, muito bacana, que eu acho que uma das principais vantagens de você trabalhar com um framework ao invés de uma lib, é a questão do roteamento. Então, se eu criar uma nova página aqui, vou criar, por exemplo, uma about.tsx, ou melhor, uma mint.tsx, por exemplo. Tá? Uma página, então, para mintar tokens. Eu vou copiar essa index aqui para a gente ter como exemplo, e eu vou apagar todo o conteúdo dentro de main. Certo? Apaguei todo o conteúdo aqui dentro de main, e eu vou colocar aqui mint page. Pode escrever o que você quiser aí, tá? Tanto faz. É só para servir aqui como exemplo. Beleza? Então criei aqui uma outra página, que é mint. Não vamos usar essa imagem aqui. Esse inter aqui também não. Esses estilos aqui também não. Deixa eu tirar eles aqui. E é isso aí. No React normal, o que eu teria que fazer para navegar de uma página para outra? Né? Eu teria que instalar o React Router DOM, configurar um arquivo de roteamento, certo? Aqui não. Aqui, se eu criei uma outra página, né, dentro de Pages, uma outra página, automaticamente ela já é roteada a partir do nome do arquivo. Então eu estou aqui na index, que é a rota barra. Se eu acessar barra mint, essa aqui é a rota barra mint que leva para o mint tsx. Então automaticamente ele já faz o roteamento para a gente. Claro que se você quiser fazer rotas protegidas, parâmetros, subníveis dentro das rotas, daí você tem que configurar. Mas se você só quer levar de uma página para outra, né? Essas rotas padrões aqui são geradas aí automaticamente para a gente. E aí, conseguiu entender o que é e para que serve o Next? Se você conseguiu deixar o seu programa rodando, eu vou pedir que você coloque aí nos comentários o que você achou dessa aula e deixe o seu like para me ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Agora, se você teve qualquer dificuldade, deixa aí embaixo também, que eu ajudo todo mundo que me manda comentários. Para encerrar, lhe convido
a se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, para não perder os próximos vídeos. Saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Então um abraço e até o próximo. Valeu!